Bem-vindo de volta ao Movie Narrator. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, intitulado Passageiros. Spoilers à frente! Cuidado e cuidado! A nave interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, rumo a um mundo colonizado chamado Omestiad 2. Todos os seus aposentos estão vazios, a embarcação está no piloto automático. Os 258 tripulantes, bem como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides, o que enfraquece seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com a nave, causando vários problemas de funcionamento. A nave começa a se auto-reparar, mas um dos pods de hibernação é ativado. O passageiro acordado é Jim Preston, engenheiro mecânico. Seu pod é aberto e um sistema automatizado ajuda em seu despertar, dizendo a ele que ele passou 120 anos em animação suspensa e que o navio está a apenas 4 meses de Omestiad 2. Ele disse que poderá passar esse tempo desfrutando dos aspectos luxuosos do navio. Jim recebe instruções sobre sua banda de identificação, sua cabine e as principais atividades das quais participará, antes de sua chegada ao planeta. Empolgado e nervoso para conhecer as pessoas do navio, ele se prepara, sai de sua cabine, e entra em uma classe automatizada destinada a um grupo de aprendizagem inteiro. Jim parece um pouco ansioso, pois o holograma explica a situação na Terra, chamando de superpovoado, caro e superestimado. Diz a ele para segurar suas perguntas até o final da lição, mas Jim continua perguntando porque ele é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode responder e sai em busca de outras pessoas. Ele chega ao saguão principal do navio. Ninguém está lá também, mas um balcão de informações automatizado oferece ajuda. Jim pede para falar com uma pessoa real e isso o envia para falar com o mordomo, mas quando ele descobre que não há ninguém lá, ele pede para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, mesmo sem ter acesso para entrar, ele pode ver que nenhum dos tripulantes está acordado. Jim finalmente vai para o observatório, onde descobre que o navio está na verdade a 90 anos de Omestiad 2. Ele percebe que acordou muito cedo, então ele corre de volta para o saguão e envia uma mensagem de volta à Terra perguntando o que ele deve fazer, porque ele não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicações informa que a ligação superfaturada para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta. Jim está arrasado. Ele anda e encontra a barra de navios, onde vê outra pessoa. Enquanto ele está falando com o barman, algo parece estranho nele. Quando vai buscar uma bebida, Jim percebe que é um androide. Chama-se Arthur. Jim deseja obter mais informações dele, mas não consegue nem explicar ao androide como é possível que ele esteja lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine e no dia seguinte vai para a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas no menu são reservadas apenas para passageiros da classe ouro. Ele pega seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue colocá-las em operação e se deita dentro do pod. Mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não funciona. Pequenos defeitos acontecem ao redor do navio. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos, que o convencem a entrar em uma das salas de aula de ouro e tentar se divertir um pouco no navio. Jim experimenta todos os restaurantes, jogos, sistema de entretenimento. Mas, com o passar do tempo, ele fica ainda mais infeliz por estar sozinho. Um dia, ele fica bêbado e vagueia pelos pods de hibernação, quando tropeça em uma câmara de descompressão com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Jim veste um terno e vai até a câmara de descompressão, aperta uma alavanca e depois o botão para liberar a porta da câmara de descompressão. Uma vez fora do navio, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente experimentando aquele momento.
Jim solta os ímãs em suas botas e flutua no espaço, sentindo-se arrasado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a câmara de descompressão sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento, volta correndo para dentro e escorrega em uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em um dos pods, chamada Aurora. Ele procura seus arquivos no diretório e ouve sua entrevista com o passageiro, tornando-se apaixonado por ela. Mais tarde, ele é visto sentado ao lado de seu pod, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e está conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, ir para outro planeta por uma vida melhor, acordar cedo e não chegar lá, e encontrar sua mulher perfeita, só para ela ficar fora de alcance. Jim fica pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele fala sobre isso com o androide, mas não entende o enigma. Se ele acordasse para seu próprio benefício, ele a estaria encalhando lá com ele, para morrer no navio. Jim decide não fazer isso primeiro, mas com o passar do tempo ele não consegue mais esquecer. Até que um dia ele muda de ideia. Ele vai até o pod dela e consegue ativá-lo. Quando ela está acordando e passando pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para o quarto. Um pouco depois ele vai para o saguão principal, na esperança de encontrá-la. E lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que eles são os únicos acordados e a leva para o observatório. Em seguida, ele diz a ela que não pode chegar nem à tripulação, nem aos comandos principais do navio. A Aurora enlouquece e quer voltar para seu casulo. Quando eles chegam lá, Jim explica que não há nenhum equipamento especial na nave que possa ajudá-los a voltar à hibernação, dizendo a ela que estão presos. Eles voltam no saguão e ele avisa que ela deve descansar, pois ela acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele, tendo que passar mais de um ano sozinha no navio. Jim volta ao bar, arrependido do que fez. Pede a Arthur que não conte a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Aurora acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre os pods de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar o café da manhã. Quando eles saem, o balcão de informações apresenta algum tipo de defeito. Na cantina, Aurora percebe que Jim está comendo o mesmo café da manhã há mais de um ano e dá a ele um dos menus de classe ouro. Eles falam sobre a possibilidade de consertar os pods, mas, ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela procura na enfermaria, em seguida, examina os documentos de pesquisa, acabando por acabar no quarto de hibernação da tripulação tentando quebrar as portas. Jim percebe mais problemas de funcionamento em todo o navio. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida no Avalon. Ela escreve, corre ao redor do navio e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai à cantina entrevistar Jim, pensando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele migrou para a colônia. Jim responde primeiro com slogans da empresa, mas depois explica que espera que no novo mundo ele possa ser alguém, possa construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros do navio, ela possui uma passagem de ida e volta. A ideia dela era ir para o Mestiad 2, morar lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história que já existiu. Aurora desiste lentamente de encontrar uma maneira de consertar sua situação atual e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e à quadra de basquete. Por último, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa um pouco, até se lembrar da situação deles. Jim é deixado sozinho com o androide, sentindo-se péssimo sobre o que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto mexendo em alguma coisa e na outra Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do prédio da Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles vão a um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas.
Ela diz a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora para a câmara de descompressão e eles entram nos trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada no espaço juntos. Jim finalmente tem alguém com quem compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os ímãs em suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, retiram-se para sua cabana e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para sua cabine e escreve sobre sua vida no navio. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora mais o navio e encontra a baía hidropônica. Ele traz flores para Aurora. Um dia o navio passa por um gigante vermelho e eles vão ao observatório para ver. É o aniversário de Aurora, então mais tarde naquela noite eles comemoram em um dos muitos restaurantes do navio e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide conta a Aurora que Jim acordou intencionalmente, sem saber que ainda deveria manter isso em segredo. De repente, Jim volta e ela o confronta com descrença absoluta. Ela foge furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabana e descobre que todas as coisas dela foram perdidas. Ele corre para ela na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. Aurora está desesperada. Uma noite ela vai até a cabana de Jim, socando e chutando, querendo matá-lo. Falando com ela no comunicador porque ela o evita, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações a ela. Ele diz a ela que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por tirar a vida dela. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, outro mau funcionamento acontece. O navio enfrenta um erro crítico e o comando principal é desligado. Mais tarde, ele entra no elevador e não funciona bem. Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore lá. Em seguida, ela vai para a cantina, onde a dispensa de alimentos também não funciona bem. De repente, os dois ouvem a voz do chefe do convés nos cons, perguntando quem plantou a árvore. Ambos correm para o saguão e veem Gus Mancuso parado na frente da árvore de Jim. Apresentam-se e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 pods podem falhar. Mancuso os leva para a ponte e descobre que há algo errado com o navio, mas as informações nos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Ao saírem da ponte, um robô quase cai sobre suas cabeças e os dois contam a Mancuso que avarias têm ocorrido em toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, pois mostra como coletar os dados. Mancuso verifica os frutos, quando Jim se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com o pod de Aurora. O chefe do deck acha terrível o que Jim fez. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando Aurora se junta a ele. Eles falam sobre o que aconteceu com seu pod, mas ele diz a ela que não pode fazer nada a respeito. Jim entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente o mal da hibernação, então vai descansar, mas ao sair tosse com sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade em todo o navio e ela começa a se afogar conforme a água da piscina se move com ela. A unidade de gravidade é reiniciada e ela mal consegue sair viva. Ambos se encontram para encontrar Mancuso. Os 3 estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que está acontecendo com o navio. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, destruindo um sistema principal. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha, porque todo o navio está tentando compensar a falha. Se eles não consertarem, todo o vaso ficará encalhado. Eles vão procurar o problema, mas Mancuso desmaia, então Jim e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamento que possa impedir ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os 3 se encontram no observatório e Mancuso dá a Jim sua pulseira de identificação, diz a eles para consertar o navio e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e o navio começa a tremer.
Jin diz a Aurora que precisa da ajuda dela e eles correm em direção à engenharia, mas há outra falha na unidade de gravidade. E imediatamente outro que aflige Arthur também. Jin o desativa. Eles finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema. O encontram na usina e quando abrem a escotilha, Aurora é sugada. O asteroide causou uma ruptura no casco naquela área. Jin também é sugado, mas segura a escotilha, pois ela continua se fechando sobre ele. Eventualmente, ele também é sugado, mas eles rapidamente conseguem selar a violação. Imediatamente após corrigir esse problema, Jin percebe que há mais de uma brecha no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jin acha que pode encontrar peças de reposição para ele. Eles encontram a peça e a alteram, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles fazem isso manualmente, mas falha novamente. Jin descobre que precisa abrir a porta de ventilação do lado de fora da nave, para que eles possam resfriar o reator. Os dois vão para a câmara de descompressão e quando se prepara para a saída entrega a pulseira de Aurora Mancuso, pois pode não voltar. Ela o ajuda com o traje e quando ele entra na câmara de descompressão, ela diz a ele para voltar porque ela não pode viver no navio sem ele. Aurora volta ao reator, onde a temperatura atingiu alturas críticas. Um parafuso do reator é lançado em seu braço, enquanto Jin está se aproximando da ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Ele logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ventilar e ele diz a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem, mas ele diz a ela que eles têm que salvar as outras pessoas e ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas a fumaça do reator empurra Jin para longe e quebra sua corrente. A pressão em seu traje também está caindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro terno e trazê-lo. Ele se desculpa com ela novamente. Ela veste um terno e sai voando para pegá-lo, mas sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra sua corda e consegue puxá-lo para dentro. A Aurora arrasta Jin para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. O pod médico faz o trabalho automaticamente e reanima Jin. A Aurora o perdoa. Mais tarde, a Aurora conserta Arthur e eles dão a Mancuso um enterro espacial adequado. Jin a leva para a enfermaria e diz que encontrou uma maneira de usar o pod médico para hibernar. Ele diz a ela para entrar no casulo e cavalgar o resto da jornada até lá. Mas, como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele, acordada no navio. Jin finalmente pede a ela em casamento e eles vivem no navio. 88 anos depois, o Avalon chega ao Mestiad 2. A tripulação acorda e encontra o navio em um estado muito inesperado. A Aurora deixa uma mensagem, recontando a história da vida que ela e Jin tiveram no navio enquanto o resto estava dormindo. Obrigado por assistir. Por favor, curta, comente e se inscreva. Isso realmente ajuda o canal. Obrigado.